O texto base de hoje é Lucas, capítulo 6, do versículo 17 ao 28, o Sermão da Montanha. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu. Pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis digo: Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Amém? Então nós vemos aqui, após Jesus ter escolhido os 12 discípulos, então aqui ele desce da montanha e ele se reúne em um lugar plano. Então aqui nós vemos que grande multidão cerca Jesus, vem pessoas da Judéia, de Jerusalém, de Tiro e de Sidom. Então tem uma grande multidão de pessoas que eles vêm até Jesus para serem curados. Essas pessoas elas só foram curadas porque elas creram em Jesus, elas creram no nome de Jesus. A primeira lição que nós aprendemos com esse texto é que nós precisamos se mover. Em primeiro lugar, ter fé e se mover. Se a gente ficar esperando, nada acontece. A gente tem que ter ação. A oração já é oração, ação. Então tem que ter ação. Quando a gente está buscando em Deus, orando, tem que se mover. Nós vemos que essas pessoas elas foram até Jesus, elas se aproximaram de Jesus. Então, além de fé, nós vemos aqui a ação dessas pessoas buscarem Jesus, foram até Jesus. E nós queremos um milagre na nossa vida. Se nós queremos ser libertos, nós temos que, além de orar, nós temos que agir. Temos que, essa ação que nós vemos no texto, buscar em Jesus, ir para Jesus, correr até Jesus. Aqui nós vemos no texto que muitas pessoas tocavam em Jesus e dele saía virtude e essas pessoas eram curadas. Esse tocar em Jesus é quando eu me aproximo. Não tem como eu tocar em Jesus se eu estou distante de Jesus. Eu só posso tocar em Jesus se eu estiver próximo dele. Mas hoje ele não está aqui como homem, carne e osso. Mas eu posso tocar ele quando eu me aproximo dele em oração. Quando eu me derramo aos pés dele, eu posso tocar ele com a minha sinceridade do meu coração, porque ele conhece o mais íntimo do meu coração. Então eu posso tocar sim Jesus. Quando eu me derramo no pé dele, quando eu me aproximo dele em oração, buscando nele, crendo no nome dele, aí sim ele vai transformar a minha vida. Seja qual área que eu preciso da transformação, ele vai transformar. Mas eu preciso em primeiro lugar ter fé e prefiro também se mover até ele, buscar nele. Então nós vemos aqui que as bem-aventuranças, que ele cita várias, né? Bem-aventurança, bem-aventurado e abençoado seja. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que têm fome, que serão fartos. Bem-aventurados que choram, que vão rir. E em seguida, nós vemos os ai de Jesus. Ai dos ricos, porque eles já têm a consolação deles. Ai dos fartos, porque terei fome. Ai daqueles que riem, porque vão se lamentar e vão chorar. Por que Jesus diz bem-aventurado aos pobres, aqueles que têm necessidade, e ai daqueles que têm tudo?
Porque quanto mais as pessoas menos têm as coisas, elas passam necessidade, elas são pobres, estão com fome, tende mais a buscar em Deus e não confiar em si mesmo. Uma pessoa que ela não tem nada, ela não tem a quem recorrer. O único que ela tem a recorrer é em Deus. Então, é mais fácil um pobre buscar em Deus do que uma pessoa rica que tem tudo. Quando é uma pessoa que ela é rica, ela tem tudo, ela se garante por ela só, ela não precisa de buscar em Deus, porque ela já tem tudo que ela precisa. Então, o que Jesus está querendo mostrar para nós, não é que todas as pessoas ricas, ai de todas as pessoas ricas, tem muitas pessoas ricas que são tementes a Deus, mas Jesus está querendo nos mostrar que é mais fácil uma pessoa pobre buscar em Deus, ser abençoada, do que uma pessoa que tem tudo e ela recorrer a Deus. Porque ela não vai precisar recorrer a Deus, porque ela já tem tudo que ela precisa. Aqui no texto já diz que tem toda a consolação que ela precisa. Se dinheiro ela precisa, alimento ela precisa, então ela vai estar rindo, ela vai estar feliz porque ela tem tudo que ela precisa. Então Jesus está trazendo essas duas comparações para nós entendermos que as pessoas, quando elas são pobres, estão com fome, estão chorando, ela tende mais a buscar em Deus, porque ela não tem aonde recorrer, então elas tendem mais a confiar em Deus, e não em confiar em si próprio, mas sim confiar em Deus. Que Deus, ele nos mostra que eu não posso confiar em mim, eu tenho que confiar em Deus, eu não posso depender das minhas forças, eu tenho que depender de Deus. Eu tenho que me sentir fraco e depender da força de Deus, porque eu sozinho nada posso. Nada posso fazer por mim mesmo. Eu tenho que estar dependente de Deus. E quando a pessoa tem tudo que ela precisa, ela geralmente ela vai confiar nela mesma. Ela não precisa confiar em Deus. Ela pode confiar nela. Ela já é uma pessoa realizada aqui na Terra. Então ela tende a não buscar em Deus. Então por isso que Jesus está dizendo: bem-aventurados os pobres, porque dele é o reino do céu, porque eles mais vão buscar em Deus do que a pessoa que tem tudo. Mas Jesus está dizendo: ai daquela pessoa que é rica. Nós vemos aqui no texto, né, porque ela já tem essa consolação, ai dela, porque se ela não buscar em Deus, se ela não se voltar para Deus, se ela ficar só na vida dela, confiando nas forças dela, ela não vai recorrer para Deus. E quando nós não recorremos a Deus, nós não confiamos em Deus, a palavra de Deus é clara que nós não temos a salvação, porque Jesus, ele morreu para todos. O sacrifício dele foi para todos, mas essa graça ela só alcança para as pessoas que se entregam a Deus e buscam viver em obediência a Deus. Não é porque ele morreu para todos que todos são salvos. Só vai ser salvo aquelas pessoas que estão debaixo da autoridade de Deus, aquelas pessoas que aceitam o sacrifício de Jesus. E quando uma pessoa confia nela mesma, ela não está nem um pouco preocupada com o sacrifício de Jesus que Jesus fez por ela, porque ela se garante por si só. Então, por isso que Jesus diz: bem-aventurados são os pobres, porque eles vão recorrer a Deus, eles não têm ninguém a recorrer, eles vão recorrer a Deus. E ai daqueles que têm tudo, porque muitas vezes eles vão confiar naquilo que têm e não vão recorrer a Deus. Então, depois que eles morrerem, eles vão ter a morte eterna. Porque a salvação é para aqueles, é graça, uma graça de Deus, mas ela é para aqueles que buscam em Deus. Aquelas pessoas que vivem na dependência de Deus, aquelas pessoas que não confiam em si, mas confiam em Deus, vivem na dependência de Deus. Então, isso que Jesus está querendo nos mostrar. A segunda lição que Jesus nos mostra é que nós temos que não depender de nós, mas sim estar na dependência de Deus, confiando nele. Prosseguindo no texto, nós vemos que Jesus diz: quando a pessoa me caluniar por causa do nome de Jesus, me falar mal de mim, me rejeitar por causa do nome de Jesus, eu não tenho que se preocupar, eu tenho que exultar, ver o texto aqui, exultai. Eu tenho que exultar se uma pessoa me rejeita. Se eu for rejeitada por causa do nome de Jesus, eu estou fazendo o que é certo, porque eu estou seguindo a Jesus. E Jesus, falando do lado do rico aqui, ele diz: mas ai de vós quando todos os homens disserem bem. Quando a pessoa só é elogiada, ela não busca fazer a vontade de Deus, só é elogiada, ela se garante por si só, ela não precisa recorrer para Jesus. Então nós vemos aqui no texto: porque assim faziam seus pais aos falsos profetas, as pessoas que estão confiando em si, confiando no homem. Então, eu não posso, quando eu ficar numa zona de conforto, que não está acontecendo nada na minha vida, eu tenho que desconfiar. Porque quando eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero viver debaixo da obediência de Deus, sempre vai ter alguém que vai me rejeitar, sempre vai ter alguém que vai me criticar.
O mundo, ele não aceita as coisas de Deus, porque as coisas de Deus a gente tem que deixar muitas coisas para seguir a vontade de Deus. Continuando no texto, nós vemos aqui, que no versículo 27, mas a vós que ouvis digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem. Amar os inimigos, quando Jesus diz para eu amar meu inimigo, não é para eu conviver com meu inimigo, para eu ter intimidade com meu inimigo. Amar é não desejar o mal, é eu desejar o bem, é eu desejar que essa pessoa seja transformada, que ela tenha uma vida nova, que ela reconheça aonde ela está falhando e que ela se volte para Jesus. Amar no sentido de não desejar o mal. Bendizei os que maldizem e orai por os que vos caluniam. Então, se a pessoa está me caluniando, eu não posso desejar. Aí seria vingança, desejar o mal para essa pessoa, estou me vingando. Não, eu tenho que orar por essas pessoas, para que elas se arrependam e elas se voltem para Deus. Bendizei aos que maldizem. Então, não é para eu pagar na mesma moeda. Se a pessoa está falando mal, eu criticar essa pessoa. É para eu orar por essas pessoas, porque elas encontrem o caminho da verdade, que é Jesus. Então, essa é a lição que nós aprendemos com Jesus. Quando tem a pessoa que não gosta de mim, não quer estar na minha presença, eu não tenho que forçar essa pessoa a estar na minha presença, eu não tenho que correr atrás para estar com essa pessoa se ela não gosta, eu tenho que orar por ela, pedir a Deus para que Deus toque no coração dela, para que ela seja transformada pela graça de Deus. Mas esse amar de Jesus aqui não é convivência, é respeitar, é desejar o bem, é desejar que ela seja transformada. Então nós vemos nesse texto grandes lições, que nós temos que, em primeiro lugar, ter fé, buscar em Jesus, se aproximar de Jesus, porque eu não tenho como ser transformado por Jesus se eu estou distante de Jesus, porque Jesus diz que Ele é a videira verdadeira, e todo ramo que estiver ligado nele dá fruto. Se eu estiver longe de Jesus, não tem como eu estar ligado nele. Se Ele é a videira verdadeira, para eu estar ligada nele, eu tenho que estar próximo dele. Então eu preciso buscar em Jesus, eu preciso me aproximar de Jesus. Eu me aproximo de Jesus quando eu gasto tempo com Ele. Eu gasto esse tempo estando na presença dEle, conversando com Ele, mostrando os meus desejos, as minhas frustrações para Ele. Porque Ele quer, como meu bom amigo, Ele quer saber tudo que passa no meu coração. Ele sabe o que está no meu coração, no meu pensamento, mas Ele quer ouvir da minha boca, que eu fale para Ele tudo o que está acontecendo comigo. E a segunda lição que nós aprendemos com Jesus é que nós não podemos confiar na nossa própria força. Nós não podemos depender de nós mesmos. Nós temos que estar totalmente na dependência de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes tem algo que eu acho que é bom para mim, mas às vezes não é bom para mim. Isso pode me afastar da presença de Deus. Então, Deus sabe o que é melhor para mim. E quando eu estou totalmente na dependência dEle, confiando nele, Ele vai me levar aquilo que é bom para mim. E eu também aprendo que eu tenho que orar pelos meus inimigos, orar por aqueles que me perseguem, orar por aqueles que me caluniam e amar. Amar no sentido de desejar o bem, de querer que essa pessoa seja transformada, que ela tenha vida nova em Jesus. Então, grandes lições nós aprendemos com esse texto. Jesus, quando a gente se aproxima dele, só enriquece o nosso conhecimento, só enriquece a nossa fé, porque ele é mestre e ele ensina com sabedoria. Agora, se puder, feche os seus olhos. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine, que Ele mostre a verdade dEle para você, que você seja transformada, que a sua mente seja transformada pelo amor e pela graça do Senhor Jesus, que a tua vida seja transformada, que você não esteja confiando nas minhas palavras, mas que você esteja confiando nas palavras de Jesus, que ela venha tocar o seu coração e que ela venha transformar a sua vida. E que a partir desse momento você não venha confiar nas suas forças, mas que você confie totalmente em Jesus, que você esteja totalmente na dependência de Jesus e que Ele possa te guiar e mostrar o caminho para uma vida nova, para uma vida de liberdade através dEle, da graça dEle, do amor dEle. E que você não seja mais prisioneiro do seu passado, que você não seja mais prisioneiro do mundo, mas que você seja totalmente livre para servir o Senhor, livre para aprender com o Senhor, que a sua mente seja totalmente aberta para conhecer a cada dia mais o Senhor, da graça e do amor de Deus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.